Você já se perguntou por que a presença de algumas mulheres desaparece da memória de um homem no exato momento em que a porta se fecha atrás delas, enquanto a presença de outras continua pairando no espaço dele, nos pensamentos dele, no próprio ar do apartamento, mesmo dias e semanas depois? Por que uma mulher não deixa nada além de um vazio e uma marca fria nos lençóis, enquanto outra deixa um rastro invisível, mais palpável? Um fio sutil, mais forte, que continua puxando em direção a ela, fazendo com que o subconsciente dele volte, repetidas vezes, à imagem dela, à voz dela, à sensação que ele experimentou quando estava com ela? Isso não é mágica no sentido convencional da palavra. Não é feitiçaria nem algum truque barato de revista brilhante sugerindo que você acidentalmente deixe um brinco ou um batom. Tais táticas atuam em um nível consciente e geralmente provocam apenas irritação, porque a ansiedade por trás da intenção é percebida num piscar de olhos. Estamos falando de psicologia, uma psicologia profunda, quase mística, do tipo que Carl Jung descreveu ao estudar os cantos mais ocultos da alma humana. Ele estava convencido de que os laços mais fortes e inquebráveis não são forjados com palavras, promessas ou mesmo ações. Eles são forjados em um nível silencioso e invisível, o nível dos símbolos, o nível do inconsciente. E hoje, vamos falar sobre um dos símbolos mais poderosos que uma mulher pode deixar no mundo de um homem, sobre aquele item tão esquecido mencionado no título. Mas vamos explorar esse tema de uma forma que você não espera. Vamos cavar muito mais fundo. Você pode estar pensando no clichê, um lenço sobre a cadeira, uma marca de batom na xícara. O senso comum diz, deixe algo para trás para que ele se lembre de você. Mas Jung diria que isso é uma visão superficial, uma tentativa de manipular a mente consciente. Enquanto o verdadeiro poder, a influência genuína, reside em um diálogo com o inconsciente. Um objeto deixado por medo de ser esquecida, por um desejo ansioso de ser lembrada, carrega uma energia de carência. Ele literalmente grita, e não me esqueça. Pense em mim. Tenho medo de desaparecer da sua vida. Um item assim se torna não uma âncora de atração, mas uma âncora de obrigação. Ele parece pesado, irrita, e o homem instintivamente quer se livrar dele, porque não o faz lembrar de uma mulher maravilhosa, mas sim da ansiedade oculta dela, da sua dependência da atenção dele. Não é um convite, mas uma exigência. Mas existe uma abordagem completamente diferente. Há um objeto deixado não por medo, mas por plenitude. Não por necessidade, mas por autossuficiência. Um objeto que se torna não apenas um item, mas o que Jung chamaria de uma ponte simbólica, um portal para o mundo da mulher, uma pequena embaixada da alma dela no território dele. Quando um objeto assim permanece no espaço dele, começa a viver sua própria vida silenciosa e independente. Ele não exige nada, ele simplesmente existe. E é essa presença silenciosa, mas carregada de significado, que desencadeia um processo poderoso no subconsciente dele, fazendo-o pensar não apenas em você, mas em quem ele se torna quando está com você. Ele começa a sentir falta não do seu corpo físico, mas do seu campo energético, da atmosfera que você cria simplesmente por existir. Você está pronta para descobrir qual é esse objeto e, mais importante ainda, de qual estado interior você deve esquecê-lo para que ele se transforme de um simples item em um artefato poderoso da sua presença? Então preste muita atenção, porque estamos entrando em um território onde a psicologia beira a arte e a estratégia dá lugar ao poder feminino autêntico. Asterisco, asterisco. Capítulo 1. E não um item, mas um condutor de energia, a alquimia da presença. Asterisco, asterisco. Vamos deixar claro de uma vez por todas, não estamos falando de um objeto material propriamente dito. Estamos falando de um recipiente, um condutor. Jung, assim como os antigos alquimistas, acreditava que matéria e espírito estão intrinsecamente ligados. Objetos do mundo externo podem se tornar portadores dos nossos estados internos. Como uma esponja, eles absorvem nossa energia, nossos pensamentos, nosso senso de identidade. Quando você toca em um livro,
deixa não só suas impressões digitais, mas também a marca do seu humor. Quando você usa uma joia, ela eventualmente se torna parte da sua aura, seu talismã. Imagine duas mulheres. A primeira chega à casa de um homem, todo seu ser em um estado de tensa antecipação. Ela ri um pouco alto demais, olha para ele com uma esperança suplicante, buscando constantemente a validação de sua atratividade. Toda a sua energia está focada em uma coisa, ser desejada, se manter ali, conquistar a atenção dele. Ela vive em um estado de carência, e seu inconsciente transmite isso para o ambiente. Quando ela acidentalmente esquece seu gloss labial, aquele pequeno tubo se torna a materialização física da sua ansiedade. Ele fica sobre a mesa dele, e não exala o cheiro de cereja, mas sim o odor do desespero. O inconsciente masculino, que Jung comparou a um sismógrafo sensível, capta instantaneamente essa vibração. Ele pode não perceber isso conscientemente, mas sente a falta de autenticidade, a pressão, a tentativa de manipulação. Sua reação instintiva é de rejeição, de se fechar, de se afastar, de remover esse incômodo do seu campo de visão e de seus pensamentos. Agora, imagine outra mulher, ela vem de um lugar de completude. Jung chamou esse estado de o self, o ponto de harmonia interior onde a pessoa está conectada ao seu verdadeiro eu, onde ela não busca fora o que lhe falta por dentro. Uma mulher assim não procura um salvador ou uma fonte de validação em um homem. Ela já é completa. Ela é um universo separado e autossuficiente, com suas próprias estrelas, planetas e leis da gravidade. A presença dela não tira, ela oferece. A energia dela não esgota, ela renova. Ela está aqui agora porque se interessa por essa conversa, esse momento, essa pessoa, não porque tem medo de ficar sozinha. E quando esse tipo de mulher esquece um objeto, isso não se torna um lembrete, mas sim uma extensão de sua aura. Carrega a energia de sua calma, sua confiança, seu mistério, seu silêncio interior. Torna-se a personificação física do estado de harmonia e plenitude que o homem sentiu quando estava com ela. Imagine isso, ele chega em casa depois que ela foi embora. O apartamento está silencioso, mas o ar parece diferente, mais denso, mais carregado. Seu olhar recai sobre um pequeno caderno elegante de capa de couro que ela deixou acidentalmente na mesa de centro. Ele o pega. A capa é lisa e fria. As páginas são grossas, com cheiro de papel e um leve toque do perfume dela. Ele não o abre, isso seria uma violação de limites, e ao redor de uma mulher como essa, ninguém quer ultrapassar limites. Quer se respeitá-los. Ele apenas segura o caderno, e, naquele momento, não está apenas segurando um caderno. Ele está segurando um fragmento do mundo dela, um mundo onde há ordem, há pensamentos, há profundidade, um mundo que existe independentemente dele, que estava aqui antes dele e continuará depois. Esse objeto não grita, eu estive aqui. Ele sussurra, e meu mundo tocou o seu. E esse sussurro silencioso é mais alto do que qualquer confissão. Ele inicia um processo que Jung chamaria de projeção da anima. A anima é a imagem feminina inconsciente, muitas vezes idealizada, presente na alma de todo homem. Ela é sua musa interior, seu guia para o mundo dos sentimentos e da intuição. Quando ele olha para esse objeto, ele projeta nele não apenas a lembrança de uma mulher de carne e osso, mas a imagem arquetípica de feminilidade que ela despertou nele e calma, sabedoria, mistério, autossuficiência. É por isso que ele começa a pensar nela, não porque o objeto seja uma lembrança incômoda, mas porque se tornou um catalisador para seus próprios processos internos profundos. Isso ativou sua ânima. Ele começa a sentir falta não da mulher que esteve com ele ontem, mas do estado de masculinidade elevada e significativa que experimentou na presença dela. Ele sente falta de si mesmo, da melhor versão de si que ela refletia de volta para ele como um espelho límpido. Então,
A primeira e mais importante regra é asterisco, o valor do objeto não é determinado pelo seu preço, mas pelo valor do estado interior a partir do qual ele foi deixado. Asterisco. Antes de pensar no que deixar, pergunte a si mesma: quem sou eu quando entro no espaço dele? Estou vindo como uma mendiga ou como uma doadora? Como uma metade buscando sua outra metade ou como um universo inteiro pronto para encontrar outro? A resposta a essa pergunta vai determinar a magia do objeto esquecido. Asterisco. Capítulo 2. As 3 qualidades de um artefato mágico. A linguagem dos símbolos. Asterisco. Não é qualquer objeto, mesmo que deixado a partir de um estado de plenitude, que funcionará com a mesma eficácia. O inconsciente não fala a linguagem das palavras, mas sim a linguagem dos símbolos, e o objeto precisa ser o símbolo certo e poderoso. Ele deve possuir 3 qualidades essenciais que o transformam de um objeto comum em um artefato. Asterisco. Qualidade 1. Ele precisa ser uma parte autêntica do seu mundo, uma chave para o seu universo. Asterisco. Não pode ser algo comprado especificamente para esse propósito. Não pode ser um item destinado a criar uma imagem falsa ou exagerada. Se você nunca lê poesia, não deixe um volume da plata. A falta de autenticidade vai transparecer em cada toque no livro. Se você não desenha, não esqueça um lápis elegante. O inconsciente de um homem, assim como o seu, não pode ser enganado. Ele percebe a incompatibilidade entre o símbolo e seu dono. Um item autêntico é uma extensão natural de você. É uma chave que abre a porta para a sua vida real, não fabricada. Pode ser um livro que você realmente está lendo, não um best-seller chamativo com uma capa barulhenta, mas algo que reflita a profundidade dos seus verdadeiros interesses. Talvez seja um livro de filosofia que te ajuda a entender o mundo, ou a biografia de um artista que te inspira, ou até mesmo um romance raro em uma língua estrangeira. Ao deixá-lo, você não está deixando apenas um objeto, mas um convite para o seu mundo intelectual e espiritual. Você está dizendo, sem palavras, é nisso que eu penso quando estou sozinho. Um objeto do seu hobby ou paixão, um pequeno novelo de lã diferente se você tricota suéteres que aquecem não só o corpo, mas a alma. Um pincel raro com a ponta seca de tinta se você pinta, um bocal de flauta se você toca música, essas não são apenas coisas. Eles são símbolos da sua paixão, de uma vida vibrante e plena fora do seu relacionamento com ele. Isso é um sinal incrivelmente poderoso e atraente. Eu tenho meu próprio mundo e ele é lindo. Ele é completo. Ele é interessante. Isso não desperta ciúmes, mas admiração. Um acessório elegante e funcional que revela seu caráter. Não uma joia chamativa, isso é pessoal demais e pode ser visto como uma forma de marcar território, mas algo mais sutil. Por exemplo, uma bela caneta tinteiro que você usa para fazer anotações no seu diário ou aquele diário de capa de couro com a última página rasgada de forma irregular. Esses itens falam sobre sua organização, sua capacidade de estruturar seus pensamentos, sua conexão com a realidade. Eles mostram que você não está apenas com a cabeça nas nuvens, mas tem os pés bem firmes no chão. Um item assim se torna um verdadeiro mistério para um homem. Ele revela mais sobre você do que horas de conversa superficial. Isso mostra para ele suas facetas ocultas, sua profundidade, sua paixão. Prova silenciosamente que você não é apenas uma mulher bonita, não é uma função ou um papel, mas sim um indivíduo completo e multifacetado. E isso desperta não um interesse passageiro, mas um respeito profundo e duradouro. Asterisco. Qualidade 2, deve ser discreto e estético. O princípio da não intrusividade. Asterisco. Um artefato mágico não deve bagunçar o espaço de um homem nem causar qualquer inconveniente para ele. Ele deve se integrar organicamente à decoração dele e até mesmo embelezá-la, trazendo um toque da sua energia. Uma bolsa de academia esquecida e volumosa não é mágica, é uma tarefa que precisa ser resolvida.
Mais um item pequeno e elegante, que quase não ocupa espaço, mas chama atenção pela forma ou textura. É isso que você precisa. Ele deve ser discreto e modesto. Não deve gritar sobre a sua presença do lugar mais visível. Seu poder está na sutileza. Deve ser descoberto por acaso, em um momento íntimo, quando ele estiver sozinho. Imagine ele organizando a mesa e, de repente, encontrando sua elegante caneta tinteiro debaixo de uma pilha de papéis de trabalho. Ou ele abre um livro que vocês discutiram juntos e lá está o seu delicado marcador de seda. Esse momento de descoberta pessoal, íntima e inesperada é muito mais poderoso do que um objeto deixado de forma ostensiva sobre o travesseiro. Estético e agradável aos sentidos. O objeto deve ser agradável aos olhos e ao toque. Homens, assim como as mulheres, são extremamente sensíveis à beleza e à harmonia, mesmo que não falem sobre isso. Uma textura bonita, madeira lisa, metal frio, couro macio, uma cor agradável, uma forma elegante. Tudo isso atua em um nível subconsciente, criando uma forte associação entre você e a harmonia. A beleza e a ordem não obrigam a ação. Não deve exigir uma ação imediata dele. Um telefone ou chaves esquecidos são um desastre que exige uma ligação urgente e retorno. Isso é correria, estresse. Mas um livro esquecido, um marcador de páginas ou um bocal podem ficar ali por semanas, esperando pacientemente enquanto fazem seu trabalho silencioso e subversivo no subconsciente dele. Isso não cria um problema a ser resolvido. Cria uma atmosfera para se estar. Essa natureza discreta é um aspecto fundamental. Ela simboliza sua própria falta de exigência no relacionamento. Você não se agarra. Você não sufoca com o seu amor. Você não exige atenção constante nem relatórios. Você dá a ele ar, espaço, liberdade. E, paradoxalmente, é isso que faz com que ele queira estar mais perto de você, porque com você, ele não se perde. Ele se encontra. Asterisco, asterisco. Qualidade 3, deve ser esquecida na fronteira entre o consciente e o inconsciente. A arte da sincronicidade. Asterisco, asterisco. Esse é o ponto mais sutil, mais difícil e mais importante que separa a alta arte da manipulação barata. Jung introduziu o conceito de sincronicidade na psicologia, uma coincidência significativa em que eventos do mundo externo e interno se alinham não por causa e efeito, mas por um significado compartilhado. Esquecer um item intencionalmente, com cálculo frio, é manipulação. Sua mente consciente estabelece um objetivo e você o executa. Mas tornar-se tão inteiro, tão imerso na sua própria vida e no aqui e agora a ponto de realmente esquecer algo, isso é uma arte. É um estado em que sua consciência não se apega às coisas porque seu valor não está nelas e seu inconsciente sábio, seu eu, cria essa própria sincronicidade. Você não está pensando, ok, agora vou discretamente colocar este livro na estante para que ele pense em mim depois. Em vez disso, você está totalmente presente no momento da conversa com ele. Você está absorvido pela conversa. Você está aproveitando a companhia dele. Você está vivendo, não interpretando um papel. Você vai embora cheio das emoções do encontro, não com planos táticos para o futuro. E só mais tarde, em casa, desfazendo a bolsa, você percebe com um leve sorriso: deixei meu livro favorito de poesia japonesa na casa dele. Não há ansiedade nisso. Não há cálculo. Há uma leve ironia e uma profunda confiança no mundo. Esse estado não é alcançado da noite para o dia. É fruto de um trabalho interior, de praticar a autossuficiência. Encha a sua vida até a borda. Tenha interesses, objetivos, amigos. Sua vida não deve girar em torno dele como um planeta em torno do Sol. Você mesma deve ser o Sol em torno do qual seus próprios planetas giram. Aprenda a ficar sozinha e a gostar disso. Aprecie a sua própria companhia. Leia, camine, vá ao cinema sozinha.
A solidão escolhida, e não a solidão por desespero, é fonte de imensa força interior e independência. Pratique a atenção plena. Esteja no momento presente. Não deixe seus pensamentos correrem à frente. Não faça planos de como mantê-lo por perto ou de como prendê-lo. Apenas seja. Quando você alcançar esse estado, seu inconsciente vai te guiar sobre o que fazer e como fazer. Talvez você acabe realmente deixando uma luva elegante para trás na pressa, ou, no calor de uma conversa interessante, esqueça seu caderno na mesa. Isso vai acontecer naturalmente, sem esforço, sem tensão interna. E é justamente essa naturalidade que vai garantir que o objeto carregue uma energia de autenticidade, e não de cálculo. Isso se tornará um ato de sincronicidade, um sinal do universo tanto para ele quanto para você de que seus mundos não apenas se tocaram, mas encontraram uma continuação significativa e bela um no outro. Capítulo 3 – A jornada dele. Os 5 estágios da atração inconsciente. Então, o objeto foi deixado para trás. O objeto certo vindo do estado de ser certo. O que está acontecendo no mundo interior dele enquanto você vive a sua vida? O subconsciente dele, guiado por esse artefato silencioso, embarca em uma jornada composta por 5 estágios invisíveis. Estágio 1 – Descoberta. Apenas um fato. Ele encontra o objeto. O primeiro pensamento é puramente informativo em um nível consciente. Ela esqueceu o livro dela. Ele coloca o objeto em algum lugar visível, com a intenção de não esquecer de devolvê-lo. Aqui, o processo consciente aparentemente termina. Mas o processo inconsciente está apenas começando. O objeto se tornou uma âncora lançada nas profundezas da psique dele. Estágio 2 – Aclimatação. Integração ao espaço pessoal dele. Passa 1 ou 2 dias. Ele passa pelo objeto. O cérebro dele, seguindo o princípio da conservação de energia, para de perceber aquilo como um objeto estranho e começa a enxergá-lo como parte do ambiente. O livro na estante, entre os livros dele. A caneta no porta-lápis, ao lado das canetas dele. O objeto se camufla, se integra ao mundo dele. Deixa de ser o objeto dela e passa a fazer parte do espaço dele. É uma anexação silenciosa e sutil de território em um nível simbólico. Estágio 3 – Ativação. O símbolo começa a falar. Numa noite qualquer, ele pode se sentir cansado depois de um longo dia ou um pouco solitário. A casa está silenciosa, seus pensamentos vagam sem rumo. O olhar dele, por acaso, recai sobre o seu objeto e, naquele instante, em um momento de vulnerabilidade e abertura, ele deixa de ser silencioso. Ele começa a falar. Ele não lembra do seu rosto ou da sua figura. Ele lembra da sensação de estar com você, da profunda calma, da empolgação intelectual da conversa, da harmonia e ordem que você trouxe para o pequeno caos dele. De repente, ele se lembra claramente do seu riso, da entonação calorosa da sua voz, da profundidade do seu olhar. O objeto se tornou um gatilho, uma chave que destrancou a porta da memória emocional dele. Quarta etapa, idealização. O despertar da anima, Como já discutimos, é aqui que a anima dele, sua mulher interior, entra em cena. Esta é a etapa mais crucial. Ele olha para o objeto e começa, inconscientemente, a atribuir a você as qualidades que ele ou o mundo dele podem estar faltando. Se a vida dele é toda baseada em cálculos racionais, seu livro sobre arte se torna, para ele, um símbolo de criatividade, sensualidade e liberdade. Se o trabalho dele envolve conflito constante, seu objeto elegante e sereno vira um símbolo de paz e harmonia. Ele começa a idealizar não tanto você como uma pessoa real, com defeitos, mas o mundo que você simboliza. Ele não sente falta de você, mas sim da sensação de completude que sentiu ao seu lado. Esse é um sentimento muito mais profundo e intenso do que uma simples atração física. Ele está se apaixonando, não por você, mas pela própria alma, que você mostrou a ele.
Estágio 5. Desejo. A necessidade de reconexão. O efeito cumulativo leva ao estágio final e decisivo. Ele percebe que não quer apenas devolver o objeto para você. Isso se torna apenas um pretexto formal. O que ele realmente quer é trazer de volta para a vida dele o estado que esse objeto simboliza. Ele quer tocar o seu mundo novamente, estar mais uma vez no campo da sua energia única. Ele pega o telefone para mandar uma mensagem ou ligar, mas agora sua motivação é completamente diferente. Ele não está ligando por educação, tipo você esqueceu sua coisa, mas sim por um desejo profundo e subconsciente de estar perto de você de novo, de sentir aquilo novamente e calma, força, inspiração. Ele não quer devolver o objeto para você. O que ele quer é ter acesso ao que está por trás disso e sua aura, sua personalidade, sua inteireza. Ele não sente apenas saudade de você. Ele ficou encantado, e fez tudo isso sozinho, sem a menor pressão da sua parte. Você apenas deixou uma concha linda e misteriosa na praia dele. E quando ele a colocou no ouvido, ouviu o som do seu oceano. Ao final dessa conversa longa e profunda, chegamos à principal conclusão paradoxal e verdadeiramente libertadora que muda tudo. Ponto, asterisco. A coisa mais importante que você deixa no espaço dele não é um objeto. É você, o seu sabor residual, o traço emocional e energético que permanece no ar, na memória, na atmosfera da casa dele depois que você vai embora. Asterisco. O pequeno objeto sobre o qual falamos com tanto detalhe é apenas um catalisador, uma âncora para esse sabor residual. Se a sua visita deixar para trás uma sensação de ansiedade, vazio, tensão e constrangimento, então nenhum objeto, por mais bonito ou caro que seja, salvará a situação. Ele só vai amplificar esse sentimento negativo, tornando-se uma testemunha silenciosa de um encontro fracassado. Mas se, depois que você for embora, a casa dele ficar cheia de uma atmosfera de harmonia, leveza, riqueza intelectual e espiritual, se o ar parecer mais limpo e os pensamentos dele mais claros, então qualquer objeto que você deixar para trás, por mais insignificante que seja, vai se tornar um artefato mágico. Portanto, o verdadeiro objetivo não é aprender a esquecer as coisas corretamente. O verdadeiro objetivo é se tornar a mulher cuja presença já é um presente em si, ser alguém cujo mundo interior é tão rico, harmonioso e interessante que seus ecos continuam ressoando em um ambiente muito tempo depois que você se foi. O caminho para isso está no que Carl Jung incansavelmente falava, o processo de individuação. Através da coragem de encarar sua sombra, seus medos, sua carência, sua dependência, cuidando do seu mundo interior, da sua alma, encontrando a si mesma, sua inteireza inquebrável. Pare de pensar em como fazer ele sentir sua falta. Comece a criar uma vida da qual você sentiria falta se distraísse dela por um único momento. Encha-se até transbordar de significado, alegria, criatividade, conhecimento. Torne-se esse oceano profundo, misterioso e belo, e então você não vai precisar deixar conchas intencionalmente nas praias dos outros. Elas vão aparecer sozinhas, naturalmente sem esforço, como um presente da maré. E qualquer um que encontrar uma dessas conchas e ousar colocá-la no ouvido nunca conseguirá esquecer o som do seu mar interior. Por que você não está fingindo ser atraente? Você é a própria atração. Você não está tentando deixar um rastro. Você é o rastro que não pode ser apagado. Se esse pensamento ressoou na sua alma, se você sente que há algo a mais por trás dessas palavras além de um simples conselho, compartilhe este vídeo. Que haja mais mulheres no mundo que não tentam se apegar, mas que simplesmente estão presentes, e isso acaba sendo mais do que suficiente.